E sempre às sextas-feiras aqui no Jornal da USP, tema de meio ambiente. E nós conversamos sempre com o professor Pedro Luiz Cortes, que é professor associado da Escola de Comunicações e Artes, e ele é coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. Professor Pedro, bom dia. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. E olha, nós temos muitas notícias importantes na área do meio ambiente durante esta semana. A gente vai fazer um apanhado aqui. Sim. Quero a explicação do professor Pedro sobre alguns temas bem relevantes. Nós temos aqui a decisão, não é, de ontem, antes de ontem, sobre a questão do uso do amianto. Então tem a questão do julgamento sobre o uso do amianto lá no Supremo Tribunal Federal, tem a questão do programa do satélite, tem previsões climáticas com essa questão de redução de custos, de investimentos nessa área. Vamos começar pela proibição do amianto? Vamos. Nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu por 7 votos a 2 proibir em todo o país a produção, comercialização e o uso do amianto do tipo crisotila utilizado na construção civil. Conforme a gente já havia comentado aqui no Jornal da USP, há várias pesquisas que demonstram os perigos que esse tipo de material representa para a saúde. E de acordo com a decisão do STF, o Congresso e os estados não poderão aprovar nenhuma lei que autorize o uso desse tipo de material. Então, efetivamente, esse material está banido do Brasil. Tanto o uso, comercialização, produção, isso já não é mais permitido. Então, uma vitória, né, que vem sendo buscada já há muitos anos e finalmente tem esse benefício para a saúde, porque é uma associação já constatada desse tipo de material com câncer. Então é uma importante medida agora. E o que está aí, hein? E o que foi produzido e não poderá ser comercializado, mas enfim, você tem uma produção aí agora. O correto seria recolher o material e promover a destinação adequada. Então teria que ser feito um estudo de impacto ambiental para promover uma destinação que não gere nenhum tipo de problema, obviamente, para a saúde pública. Compreendo. Agora, e sobre essa história, a ameaça ao programa de satélite sino-brasileiro? O que é isso? Então, outra notícia que saiu essa semana foi que há um corte no orçamento do INPE que ameaça o programa satélite sino-brasileiro de recursos terrestres e que pode comprometer o monitoramento da Amazônia e as previsões climáticas. Então, como o orçamento do INPE, né, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele foi reduzido em 70%, há o sério risco de comprometimento do programa de desenvolvimento e lançamento do satélite sino-brasileiro de recursos terrestres, que ajudaria no monitoramento da Amazônia e na coleta de dados para previsões meteorológicas. O 6º satélite desse programa estava previsto para ser lançado agora em 2018 e já foi adiado para 2019. Dessa parceria, o único satélite que está em órbita está próximo do final de sua vida útil, né? Então ele pode parar de funcionar a qualquer momento. Portanto, há o sério risco de ficarmos às cegas, né, em relação à coleta de determinados dados em relação à Amazônia e também dados necessários à previsão climática. Então isso poderá gerar um prejuízo a cobertura e monitoramento ambiental da Amazônia e também as previsões meteorológicas. Tá? E tem algum apontamento aí do governo, dos ministérios, para tentar resolver essa solução? Quer dizer, estão preocupados com isso, será? Eu acredito que não. De imediato não há nenhuma sinalização a respeito disso e me parece que realmente o satélite ficou para 2019 e há dúvida sobre a continuidade dessa parceria, que envolve uma verba de 50% empenhada pelo Brasil e 50% empenhada pela China. Então, se o Brasil não corresponder, né, esse programa vai ser cancelado. Esse corte de verba do INPE também prejudica as previsões meteorológicas, porque o principal computador utilizado pelo Centro de Previsão do Tempo e Meteorologia, o CPTEC, né, do INPE, também está próximo do final de sua vida útil. Mesmo com manutenção, não há garantias de que ele continue funcionando e, o que é pior, o contrato de manutenção venceu e não foi renovado. Se esse equipamento parar, a capacidade de gerar previsões
pelo CPTEC fica seriamente comprometida. E essa falta de previsões vai gerar impactos na agricultura, na avaliação dos mananciais e reservatórios, na identificação de áreas em risco climático, e não há previsão sobre a troca do equipamento atual. E mesmo que a verba estivesse disponível, estima-se em 2 anos o prazo para a compra e instalação de um novo equipamento via licitação internacional. Então, além de nós estarmos aí diante de uma situação em que o computador ele pode parar a qualquer momento, a substituição desse equipamento pode levar 2 anos. Então, há uma perspectiva que, infelizmente, se ela se realizar, a gente pode ficar às cegas, né, em relação à previsão meteorológica de qualidade ou seriamente prejudicado em relação a isso pelos próximos 2 anos até que um novo computador ele seja instalado. O que o INPE está tentando fazer, com uma verba bastante reduzida, é dar uma sobrevida a esse equipamento, mas não há garantias de que ele continue funcionando, né, por muito tempo. Tem alguma notícia boa? Para finalizar, uma notícia boa. A gente começou com uma notícia boa, que foi do amianto, né? E agora, para finalizar, uma notícia boa. Foi lançado o livro Governança da Água no Contexto da Escassez Hídrica, editado pelo Instituto de Energia e Ambiente da USP, em parceria com a UFABC. E esse livro foi organizado pelos professores Pedro Jacobi, Ana Paula Fracalanza, né, os dois do Instituto de Energia e Ambiente da USP, e Vanessa Empinotti, da UFABC. E ele está disponível gratuitamente no site do IEE. Então, o livro está em PDF, logo na abertura do site do IEE, né, que é www.iee.usp.br, tem o link que pode ser baixado e utilizado gratuitamente, né? Então, ele trabalha com vários temas relativos à escassez hídrica, e para quem se interessa, quem se ocupa desse tema, realmente é um material de referência importante. Repetindo, então, o site iee.usp.br. .usp.br. Tá aí um balanço para você dessa semana, né, das notícias ligadas ao meio ambiente, e sempre às sextas-feiras temas de meio ambiente para você, na análise do professor Pedro Luiz Cortes, que é professor associado da ECA, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, e autor, criador do projeto Ambiente é Nosso Meio, que é um canal do YouTube. Isso. Todo esse material está sempre disponível lá. Está sempre publicado lá, você pode acompanhar. Se você pegou esse bate-papo no meio do caminho, está na íntegra para você acompanhar o tema e passar adiante, né? Claro. Compartilhar nas redes sociais. Professor Pedro, muito obrigada, ótimo final de semana. Para todos nós, eu que agradeço. Até a próxima.